Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu vou estar dando uma olhada nas atividades de vocês, tá? Assim, eu já olhei, né? Mas mais no sentido da gente tirar algum proveito em cima das coisas que vocês erraram aqui, tá? Então vamos lá dar uma olhada, né? Aí essa aqui foi a do verbo to have, né? Era para vocês produzirem 15 frases utilizando o verbo to have, né? E tentar variar bastante aí os usos dele, né? Então, assim, vocês até que foi boa a atividade de vocês, né? Mas aqui no caso da Bruna, por exemplo, né, tem algumas coisinhas interessantes a gente apontar aqui, né? Então, por exemplo, she had a low self-esteem, né? Então aqui eu não sei se ela digitou errado, né? Mas seria self-esteem, que seria a baixa autoestima, né? Que inclusive às vezes a pessoa também acha que é baixa autoestima, né? É, é estranho falar isso, né? Mas é porque, na verdade, esse auto aí é de si próprio, né? Que é aquele prefixo, né? Que indica que é em si próprio, que a ação está sendo, que está acontecendo, ou o substantivo, né? Então, em si próprio. Que no inglês é o self, tá? É essa palavra aqui. Inclusive, no inglês tem os pronomes reflexivos, né? Então, por exemplo, tem o myself e tem um para cada, né? Himself, her, it, uh, ourselves, themselves, né? Que não tem, a gente não tem um pronome específico no português, né? Para isso. A gente fala eles mesmos, né? Então, eles mesmos vieram. Ou nós mesmos, né? Ela mesma, ele mesmo. Aqui o itself, né? Pus errado. Eu mesmo, né? Então, no português já não tem um pronome bonitinho, igual tem no inglês, tá? Do self. Vamos voltar lá. Então, o que acontece, pessoal? Aqui o self-esteem e eu estava falando do português, né? Só de curiosidade mesmo. Que o alta em si próprio, então a gente tem uma baixa ou uma alta, né? Mas aí o alta seria com L, né? Então, baixa ou alta autoestima, né? Eu tenho que olhar aqui se tem hífen essa palavra, né? No português, no português. No inglês não tem, né? Quer dizer, tem no inglês também. Então, acho que no português vai ter. Vamos dar uma olhadinha aqui só para confirmar. Aqui, como você pode ver, acho que ela fez certo, né? Self-esteem. Só que ela errou aqui essa aqui, não sei se digitou errado, né? Pode ter sido isso. Então, autoestima. Deixa eu ver aqui. Autoestima. É junto, né? Então não é com hífen. E o self-esteem é com hífen, né? Engraçado aqui o Google tá com hífen, né? Self-esteem, aqui tá sem hífen. Vamos ver. Mas é a música, né? A música é complicado. Aqui o dicionário coloca com hífen, né? Em inglês, tá? Então no dicionário, esse dicionário é UK, né? Ele é britânico. Ele coloca com hífen. No português é emendado, né? Tá, pessoal? Tranquilo, né? Mas se bem que aqui o Google colocou com, mas é aqui, autoestima. Realmente é sem hífen, é emendado. Voltando então. Aqui, aqui, isso. I am in my room, certo? Eu estou no meu quarto. Não, eu pulei, né? Aqui, isso. I have two shoes new.
Aqui, Bruno, ó, isso aqui é interessante, né? O que acontece? Então eu tenho dois sapatos novos. Só que no inglês, essa ordem ela sempre é invertida, tá? No português, ele aceita eu falar que eu tenho dois novos sapatos, você entende perfeitamente, e ele aceita falar, não só você entende, como também não quebra nenhuma regra gramatical. E se eu falar, como eu também falar dois sapatos novos. No inglês não dá, tá? I have two shoes new. Não tem como. Eu tenho que escrever I have two new shoes, tá? Ele tem que vir antes. Por quê, professor? É a regra da gramática da língua, tá? I have two new shoes. É o correto. Mesmo na fala, tá, pessoal? Ninguém vai inverter isso aqui na fala. Porque é aquilo que eu falo. a, a fala, a gente tem liberdade, desde que cause entendimento e tal, né? Só que, mesmo assim, no inglês não, ninguém vai falar dessa forma, tá? Porque até mesmo ah, como fluência, né? No sentido da fluidez da língua, two new shoes fica mais fluido, né? Fica mais, não diria elegante, mas fica mais fácil de você falar do que falar I have two shoes new, né? Lógico, pode ser que você não concorde, né? É uma coisa subjetiva. Mas é o que acontece, de fato, né? Não vai trocar essa ordem aí nunca, né? Mesmo na fala. Então aqui inverter, tá? Mas o que é o importante? Recentemente até nós tivemos aula de adjetivos e substantivos, né? O importante é você lembrar sempre o quê? O adjetivo ele tem que vir antes do substantivo, tá? E aí lá na aula de adjetivo eu mostro, né? Às vezes ele tá bem antes, ou às vezes o adjetivo é uma frase inteirinha, né? É uma coisa, um monte de palavras que tá dando uma qualidade para alguém, né? Então isso pode acontecer. Mas eu falei naquela aula, né? He has a brother. O bom é que o verbo aqui até então tá certo, né? Isso é importante. He has a brother, tá certo. Poderia ser he have a brother, professor? Não, né? Por quê? Porque o he, o she e o it, ele vai demandar o has, tá? Ao invés do have. E a mesma coisa o had. Não, aí o had é igual para todos, né? Sorry, I have to go now. Isso. My sister has a car. Certo? He has to sleep because he's tired. Beleza, ó. E aqui ela usou o because certinho, que é o de resposta, né? É o de consequência, né? Então, ou de causa, no caso. No caso, de causa, no caso. Ele tem que dormir. Por quê? Porque ele está cansado, né? Não é uma pergunta. Na pergunta usaria o why. E aqui usa o because na resposta. Que os dois seria por quê, né? She has two children. Isso, só eu não sei se digitou errado, né? Mas é só com uma letra E só, não são dois S, não, tá? She has two children. Aí aqui, Bruno, o que que é o negócio? Falar que ela tem duas crianças, para nós, no Brasil, até que não é estranho. Aí ele tem duas crianças. Mas mesmo no português, a gente busca mais falar, por exemplo, que ele tem dois filhos. Ou, no caso aqui, é ela, né? Isso. Ela tem dois filhos ou duas filhas. É mais comum, né? Ou poderia falar duas crianças, um casal, né? Enfim. Mas só que nós não estamos adentrando no português. No inglês, aqui, seria mais comum colocar que she has two kids, não, two sons ou two daughters, né? Mas aí o que que é? Mas, professor, um é menino e o outro é menina. Aí como é que faz? Porque o son, né? She has two sons. Ela tem dois filhos. E she has two daughters. Aí ela tem duas filhas, né? Mas e se for um menino e uma menina, né? Aí o children não daria certo? É igual eu tô falando, até funciona, tá? O children.
não está errado, viu? Mas assim, só para clarear isso aí, né? Inclusive, a gente pode até olhar aqui, ó, que filhos, traduzir inglês por... Ah, tá. Aqui, sons, né? Aí, children tá filhos aqui, né? O que eu quero falar, na verdade, não é disso, não. É dos siblings, tá? Que é dos irmãos, tá? Porque irmão, na verdade, é brother, né? Brother. Só que brother é específico irmão do sexo masculino. E sister é específico irmã do sexo feminino. Siblings é quando eu digo que eles são irmãos, ou seja, eles têm um elo fraternal, tá? Mas eu não estou especificando se são meninos ou meninas ou que está misturado, tá? Por quê? Porque no inglês tem aquele gênero neutro que vocês viram na aula do pronome it, né? Por isso que acontece isso no inglês. No português, não. Siblings vira irmãos e poderia virar irmãs? Poderia, né? Se você souber, né? Se são irmãos ou se são irmãs. E o brothers também vira irmãos, tá? Só que aqui no caso do inglês, o brothers é especificado. Eu sei que está falando de dois ou mais rapazes, tá? E sisters, eu sei que estaria falando de duas ou mais moças, né, que são irmãs. Agora, siblings, não tem como eu saber o sexo das pessoas aqui, tá? E a mesma coisa, children. Eu não tenho como eu saber se são mocinhos ou mocinhas, tá? Se fosse sons, aí filhos. Se fosse daughters, filhas, tá, pessoal? Voltando. ah, cadê? Aqui. I had a dog. Its name, its name was Nicky. Está certo. Só que você errou aqui, ó, só esse apóstrofo, tá? Por quê? Ó, eu tinha um cão, tá? Então ele morreu. Aí, its name was Nicky. Esse its aqui, ó, ele não tem esse apóstrofozinho aqui, tá? Por quê? Ele é o pronome possessivo. Ou seja, seu nome era Nick. Então, só para clarear aqui, olha só, pessoal. Então, ó, its name was Nick. Seu nome era Nick. O que acontece? O its aqui, ó, é seu, né? Traduz como seu, né, pessoal? Só que aqui por que é its? Porque ele está se referindo ao animal. Você poderia ter colocado his name was Nick. Poderia ter colocado, né? Tipo assim, porque como o bichinho é de estimação, então você tem um apego emocional por ele, usar o his, porque ele era um cachorro do sexo masculino, ou her, se fosse do sexo feminino, não estaria errado, tá? Porque tem um apego emocional aqui. Mas dessa forma aqui, tá certo, tá? Não tá errado, não. Its name was Nick. Por quê? Ele é gênero neutro, porque não se refere a ser humanos, né, e tal. Eu expliquei naquela aula do it. Então tá certinho aqui, viu? Só que você colocou o apóstrofo. Aí o que acontece? Quando você faz isso aqui, na verdade, você está mudando, né? Esse pronome aqui virou outra coisa. Virou o pronome it is. It is. Aí isso aqui é outra construção. Por quê? Porque o is aqui, ó, é um verbo ser, tá? É o verbo ser, que no caso ali o mais próximo seria está ou é. Então, it is impossible, por exemplo. É impossível, tá? Você vê que o it, por que esse it some? Porque no português já não tem um pronome que seja parecido com ele, né? Mas você poderia colocar isso é impossível, daria certo. Poderia pôr, tá? Isso é impossível. It is impossible. É porque a gente não tem essa construção gramatical aqui no português, tá? Essa neutra desse jeito aqui.
o ele ficaria mais he is impossible. Aí sim, ele é impossível. Aí até faz mais sentido do ponto de vista gramatical. Tá? Continuando, então, onde é que eu parei aqui? I had a dog named Monique. I have a book, certo? They had to move, certo? Eles tiveram que se mudar, ou eles tiveram que mudar, ou que se mexer, né? Depende aí do contexto da frase. It has to be handwritten. Muito bem. Deve ser escrito à mão. Esse handwritten quer dizer, é uma expressão que quer dizer escrito à mão, né? Esse aqui é o verbo write. Então, só para curiosidade, aquele lá é o verbo to write, ou seja, escrever. Que no passado fica wrote, né? Escreveu, e written, escrito. Só que lógico, como eu sempre digo, no inglês não tem conjugação de verbo. Então, quando eu coloco a tradução aqui, é porque é a que mais se aproxima. Esse tempo verbal aqui é o que mais se aproxima dessa palavra nesse caso, né? Mas, por exemplo, então, written é escrito. E aqui a gente tem o handwritten, feito à mão, escrito à mão, manuscrito, né? Então ele mantém o escrito, né? Mas pode ser que não mantenha, pode ser que ele mude o tempo no inglês na hora da tradução. Por isso que eu falo, a tradução ela ajuda didaticamente até um certo ponto, né? Onde vocês vão entender o que eu estou falando. Mas ela atrapalha porque aí você, quando eu faço essa tabelinha aqui, ó, você memoriza isso aqui e quando a palavra não tiver roots, não for escreveu, for escrever, tiver, sei lá, no outro tempo verbal, aí você vai ficar sem entender, né? Porque é aquilo, você tem que aprender o inglês em inglês. Então, você vai escrever o write, essa palavra aqui, você não pensa no significado dela, escrever, na tradução, né? Você não pensa na tradução, você pensa no significado. Qual que é o significado de to write? Aí você visualiza a ação na sua cabeça, que é o quê? Pegar o lápis e escrever alguma palavra, né? Alguma coisa, ou uma caneta, né? Ou até mesmo isso. Porque digitar, se for digitar aqui, eu até estou escrevendo, né? Não deixa de ser uma escrita, né? Mas eu estou digitando. Enfim, então o write, você pensa no ato. Todas as palavras, você pensa no ato, na coisa. Então, name. Você não pensa na tradução nome. Você pensa naquilo que nomeia, né? Você pensa no seu nome. Você pensa no nome do seu cachorro. Por quê? Você tá. Para que é isso? Você está pegando o significado real da palavra, o que elas representam no mundo real, e colocando no seu cérebro uma marca, né? Digamos assim, você está treinando seu cérebro a entender que essa palavra aqui, name, o right, né? Melhor. Essa palavra right, ela, o significado dela é o ato de escrever. Você imagina então a escrita, tá? Você se imagina escrevendo. Isso é right. Agora, você poderia ir pelo outro caminho, que é o de memorização, né? Que é colocar lá no seu cérebro, gravar lá que write significa escrever, essa palavra aqui. Aí o que funciona? Funciona, mas vai acontecer de chocar, de não dar certo. Por quê? Porque não write não quer dizer sempre escrever, tá? Ela pode ter outros significados que tem a ver com escrever, mas pode ser que não necessariamente signifique isso. Mas com certeza vai ter alguma coisa a ver com o ato de escrever, né? Lá na sua imaginação, que é o significado real da palavra e não a tradução, né? Então é isso que eu digo quando eu falo em aprender inglês em inglês. Uh, do you have to work tomorrow? Certinho, né? Então você tem que trabalhar amanhã, certo?
She has to cook every day. Aí, esse every day aqui, Bruno, tem que ser emendado, tá? É uma expressão. E vamos colocar aqui, ó. Para nós é estranho, né? Aqui, ó, tá vendo? Every day é emendado. Quer dizer o quê? Cotidiano, tá? Ou diário. Então pense nisso. Toda vez que você quiser escrever todo dia, em português, estou falando em português. Não, esquece o inglês por um minutinho. Toda vez que você quiser escrever todo dia, você escreve cotidiano ou escreve diário, né? Alguma coisa assim. Procure fazer isso, né? Então, ao invés de falar todo dia, você fala cotidiano, você fala diariamente ou diário. E aí, quando você for escrever, né, o diariamente lá, você vai pôr o everyday emendado, né? De novo, é um exercício só mental para a gente treinar nosso cérebro para evitar um erro por mecânica, né? Porque o que acontece? Todo dia é everyday. Aí acontece esse tipo de erro aqui, que você coloca separado, né? É um errinho simples, né? Nem compromete o significado aqui, né? O entendimento. Mas assim, para a gente poder tirar o maior proveito, né? Sophia have worked for that company since 2003, certo? He will have to go to work by bus today. Muito bem, ele terá que ir para o trabalho de ônibus. E o by aqui usou a preposição corretamente. O to também, né? E aí, esse to aqui, ele vai ter que ir ao trabalho. O to go aqui, ó, é o verbo to go, tá? É o verbo ir. Então, esse to ele não é uma preposição, ele faz parte do verbo, porque está no infinitivo. Agora não, esse to work aqui, realmente esse to é uma preposição, então ele terá que ir ao trabalho. Então, esse to aqui é um ao trabalho, ou para o trabalho, né? To. E by bus também o by é uma preposição, né? Ele vai ter que ir de ônibus. By bus. Ok? Beleza? As do Luiz Fernando aqui estão todas certas, né? Eu vou fazer só a leitura. I have a beautiful car. You have an old house. Esse aqui é interessante por causa do an, né? Que, o a e o an, que são os artigos indefinidos. Então, só rapidinho. Então, aqui, ó, eu tenho o the, que é o artigo definido. Esse aqui traduziria para nós como a, o, a, os, as. Né? Então, the grapes, né? As uvas. E eu tenho o indefinido, né? Que é a e an, ou a e an, ou an, né? Depende muito da palavra que vem depois, tá? Desses dois aqui. Quando é que usa qual? O a, né? O a, você usa antes da consoante, né? Então, a grape, uma uva, né? Uma no sentido de que pode ser qualquer uma, e não a quantidade uma. Porque se fosse a quantidade, aí seria one grape. Aí seria uma uva. Aqui é a grape. Aí você tem uma uva qualquer. E o an fica para os que começam com vogais. Então, an apple, tá? Uma maçã. E de novo, não é one apple. É an apple, tá? Porque começa com vogal. Aí lá no caso, ele colocou a... Ai, não quer funcionar meu trem aqui. Aí. An old house. Por quê, pessoal? Aqui, ó, o an, ele se refere à casa, né? Então, é uma casa velha, certo? Um pouco pequeno. É uma casa velha. Então, há de se pensar que o an deveria concordar com o house, né? Que é um som consonantal, ou seja, teria que ser a old house, mas não, tá?
Porque é a palavra mesmo. Qual que é a próxima palavra? É o old. Então, tem que ser N. Ok? He has a new girlfriend. She has a lot of friends. It has a long tail. We have good teachers. You have excellent parents. Ah, aqui o excellent tem que ter um C, né? É assim, ó. Excellent. Tá vendo ele aí? Então você esqueceu aqui o. O que você esqueceu? Excellent, excellent. Aqui. Esqueceu a letra C, tá? Aqui depois do X. They have a tree in front of their house. Então eles têm uma árvore na frente de sua casa. O tree eu acho que eu já falei, né? Mas não confundir o tree com three, né? O three é o número 3. Tree é a árvore. They have big noses. She has a Germany plano. Ou é piano? Eu acho que é piano, né? Você deve ter digitado isso aqui, deve ser um I maiúsculo, talvez. Então, she has a German piano, tá? Não tem esse Y, não. Germany é o país Alemanha. German é o adjetivo pátrio, né? O alemão, certo? Então, ela tem um piano alemão, certo? Ou então, se você quiser pôr Germany, você pode pôr she has a piano from Germany. Mas acho que fica meio escrever muita coisa sem precisão, né? I have a pen right now. Eu tenho uma caneta bem agora. Ou agora. You have tall brothers. Você tem irmãos altos. E aqui brothers, tá vendo? Ó, ele se refere então a irmãos. São irmãos do sexo masculino, né? The dog has had brown eyes today. Isso aqui ficou estranho, né? Porque não faz sentido. O cachorro teve olhos marrons hoje? Ou teve tido, né? Tem tido olhos marrons? O que é esse olhos marrons? É a cor do olho dele mesmo, né? Brown eyes. Ou tem uma doença que chama isso? Talvez seja doença, eu não tô sabendo, né? Se for doença, tá certo, tá? Mas, tipo, não que a frase esteja errada, a construção não tá errada. O que não faz sentido é que ele teve olhos marrons, então o olho mudou de cor, né? A não ser que tenha uma doença, alguma coisa, né? Que tem esse nome aqui, eu não sei, né? Aí eu tô desinformado, mas enfim. They have erasers in their hands. Eles têm o erasers que são borrachas, né? Alguma coisa que apaga, né? Normalmente eraser chama de borracha. In their hands. Vamos para a próxima aqui. Não vai dar tempo. Acho que eu vou deixar essa para outra aula, tá? Que é a da transcrição do texto oral. De vocês ouvirem e tentar transcrever, tá? É difícil mesmo, viu? Aquela tarefa lá eu sabia que não era algo simples, viu, pessoal? Então não se preocupem caso você não tenha dado conta. O que é o macete principal, assim, só para a gente não deixar em branco? É porque como vocês não estão familiarizados com o idioma, o que acontece? Ah, às vezes você escuta uma palavra e como você não está lendo, você não consegue saber se aquela palavra ela é uma palavra só ou, por exemplo, se são duas palavras, né? Tipo no português a gente tem uma cacofonia, né? Não sei se vocês lembram da cacofonia. Quando eu falo do, uma palavra perto da outra, aí dá um som engraçado, porque as duas juntas formam uma outra palavra, né? Agora eu não estou conseguindo lembrar de nenhum exemplo, mas ah, no inglês isso acontece também. Só que no inglês não fica cacofônico, né? Não fica engraçado o som. Às vezes até fica, mas acaba porque o inglês ele é um idioma de palavras muito curtas, né? Então tem palavra de três letras é comum, palavra de duas letras é comum, palavra de quatro letras é comum. No português não, no português as palavras têm duas sílabas, né? No mínimo, 2 a 3 sílabas. A maioria são duas sílabas ou 3 sílabas.
paroxítonas, né? A maioria. Então, no inglês, o que acontece? Como as palavras são curtinhas, elas acabam acontecendo isso com frequência, que é o quê? Ela emenda uma na outra. A gente que não conhece as palavras e também não consegue perceber sentido no que a gente está escutando, a gente tende a emendar uma palavra na outra. Porque a gente não está lendo, né? Então, às vezes você até entendeu a palavra, mas eram duas que juntou. Aí você vai traduzir, dá uma coisa que não tem nada a ver. Tá? Então esse é o principal motivo de vocês não conseguirem escutar tudo. E lógico, né? Tem o treinamento de ouvido, que demora um prazo para a gente conseguir atingir um estado bacana de entendimento. O ideal para isso é bom que é fácil, né? Tipo assim, se você assistir muita série, com legenda, é melhor até, você consegue treinar bem o seu ouvido para conseguir entender isso, entendeu? Inclusive aí quando você chegar num certo ponto, às vezes você vai estar assistindo sem legenda e não vai perceber. Porque você já de fato já ouviu tanto que começa a ficar natural, né? Para o cérebro. Enquanto você também está estudando paralelamente. Então lógico, é uma coisa que demanda tempo, mas não se preocupem, tá? Com isso aqui. E aqui a última, vamos tentar fazer rapidinho. My birthday is in September, certo? I am in my room. O que eu pedi nessa mesmo? 15 frases em inglês, utilizar as preposições. Isso. I am in my room. I read it in the newspaper. Esse verbo aqui é interessante, né, pessoal? Por que é interessante? Que é o verbo ler. Aí, olha só. O verbo ler, a gente lê to read. Aqui, ó. To read. To read. Tá vendo? Mas quando eu passo para o passado, ele mantém a escrita, tá? Ele não muda o jeito de escrever, mas ele muda a pronúncia. Ó, I read, quer ver? I read. Viu? I read. Que é a mesma pronúncia do red, né? Desse aqui, ó. Read. Né? É interessante, né? É, é o verbo ler, viu? Então, só para a gente clarear mais, aqui, ó. É o verbo ler. To read é o verbo ler. No passado fica read, que é leu, certo? E no particípio, eu acho que é read também, tá? Que é lido. Isso. Uhum. Então, por exemplo, I have read. Eu tenho lido, né? Ou eu li. I have read. I've read. Porque ela abrevia, né? I have read. Ou I've read. I've read. Certo? Só uma curiosidade, né? I was born on September. I go to the gym. The papers are on the table. We are meeting at the coffee shop. Isso, certinho. I live in a house. Uhum. We will meet at 5 p.m. My baptism is on May 5th. May 5th. 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 É porque ele só tem uma vogal, né? Essa palavra, fifth, fifth. Ele só tem uma vogal e os outros sons são consonantais. São três, então é um som consonantal, o f, f, o i, que é vocálico. Aí depois tem o f de novo, fifth, f, f, né? Que é aquele da linguinha nos dentes, que é entre o F e o S, né? Que só tem no inglês, né? Assim, não só tem no inglês, não tem no português. Fifth. The last Olympics. Aqui, my baptism, viu? Ou então, I was baptized, viu, Bruna? Certo, né? Então seria I was baptized ou my baptism
Baptism is dia 5, tá? The last Olympics were held in 2016, certo? She ran on the street, certo? Ela correu na rua. The occasion for writing the letter. Essa frase não está errada, mas ela está sem sentido, né? Qual que é a ocasião para se escrever uma carta, né? Ou a carta, no caso. It was time to leave. Ela só ficou sem sentido porque, né? Enfim, mas não tem problema. It was time to leave. Chegou a hora, né, de ir embora, ou era a hora de ir embora. It was a road trip to New York. Então foi uma road trip é uma expressão, né, pessoal, lá dos Estados Unidos. Que o trip é uma viagem, né? E road é estrada. Para nós não faz muito sentido, porque a gente só viaja pela estrada, né? Tipo, a gente até pode ir de avião, mas é mais comum a gente usar a estrada. Mas esse road trip, ele é no sentido assim, que é uma viagem que você vai aproveitando, tá? Algo assim para o seu entretenimento mesmo. Road trip é uma expressão, tá? Para indicar, tipo assim, vamos fazer uma viagem, né? A passeio. Aí a própria viagem é o passeio, né? Então eles têm um destino que é para ir para Nova York, mas eles vão aproveitar a viagem, né? Então eles vão visitar outras coisas ao longo da viagem, né? Enfim, é comum lá nos Estados Unidos isso, porque assim como o Brasil, eles têm uma malha rodoviária muito extensa, né? Read the text above. Aí aqui faltou a preposição, viu, Luiz? I live across the street. Aí o across tá certo. She likes to run along the beach. The dog is behind the door. I am from Brazil. I am in my room. I go to the gym. It was time to leave. I live near here. Certo, que é o próximo. I walk in the morning. I will go to the bank on Tuesday. I bank não tem o C, tá? Só tem o K. A não ser que no inglês britânico tenha. Bem, o tradutor não mostra, né? Lá no Macmillan deve mostrar. Vamos ver o Macmillan. É porque no inglês britânico, algumas palavras realmente ficam CK. Enquanto que no inglês dos Estados Unidos, é só o K. Isso pode acontecer. Mas eu acredito que não é o caso do bank, tá? Realmente não é. É bank mesmo. É sem o C. Viu? Não sei se digitou errado, né? Mas enfim, só também para não ficar errado, né? Não custa. E eu tô um tempão aqui sem mostrar as coisas para vocês. Ô, professor. Então eu li essas aqui, né? Aqui o Road Trip, do qual eu falei agorinha, tá? Eu não sei o que mais que foi que eu perdi. Acho que foi só, né? I walk in the morning. I will go to the bank. Tá aqui, o bank é com K só. My pen is on the table. That man lives on. Aí aqui, ó, o on, realmente, normalmente, o on é uma preposição, né? Nesse caso aqui, não é, tá? O on aqui faz parte do verbo, né? Uma locução verbal, pode-se dizer. É que aquele homem, ele persevera, ele continua vivendo, né? Assim, só pela frase a gente não tem o contexto todo, mas dá para imaginar então que ele está passando por dificuldades, mas mesmo assim ele continua, ele insiste, tá? Esse então that man lives on, esse lives on é esse verbo, tá? De perseverar, de prosseguir, de não desistir. Então o on aqui nesse caso não é uma preposição, viu, Luiz? My birthday is in September, certo? Então, acho que é só, tá, pessoal, por hoje. Mais dúvidas, vocês podem me procurar. A aula ficou um pouquinho grande, vocês desculpem hoje aí, tá? Pode assistir parcelado aí.
Certo, pessoal? Obrigadão. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.